Meu mundo inteiro se resumia a 2 pequenas listras cor-de-rosa. Eu segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas, olhando para aquele resultado positivo como se fosse uma sentença. Parte de mim sentia um pavor gelado, mas outra, uma parte bem pequena e teimosa, sentia uma faísca de esperança. Talvez um bebê, um pedacinho de mim, pudesse preencher o vazio que eu carregava há tanto tempo. Eu tinha 33 anos e, pela primeira vez, algo seria verdadeiramente meu. Respirei fundo e decidi que precisava de apoio. A primeira pessoa que me veio à mente, como sempre, foi minha mãe. Que erro terrível! Para entender o tamanho do meu erro, preciso voltar no tempo. Minha infância não teve o cheiro de bolo assando ou o som de risadas. Tinha o cheiro de tensão e o som de portas batendo. Eu me lembro de ficar encolhida no meu quarto, com o travesseiro sobre a cabeça, tentando abafar os gritos que vinham da sala. Minha mãe, Lúcia, tinha uma voz que cortava como vidro. Ela estava sempre reclamando de algo que meu pai, Luiz, tinha feito ou deixado de fazer. Ele era um homem quieto, de ombros caídos, que aguentava tudo em silêncio na maior parte do tempo. Mas às vezes, a represa se rompia. Eram explosões raras, mas assustadoras, de um homem que havia chegado ao seu limite. Eu era pequena demais para entender as palavras exatas, mas entendia a dor. Sentia no ar a infelicidade dos dois. Quando eu tinha 10 anos, a represa se rompeu de vez. Meu pai pediu o divórcio. Lembro-me dele sentado na beirada da minha cama, seus olhos cheios de uma tristeza que parecia antiga. Ele me explicou que iria morar em outra cidade, mas que queria me levar com ele. Vem comigo, filha. A gente começa de novo, só nós dois, ele disse com a voz embargada. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e minha mãe estava lá, com os olhos vermelhos de chorar, mas com uma expressão dura. Ela não disse nada, apenas ficou me olhando. E eu, com a lealdade confusa de uma criança, olhei para o meu pai e disse: não, eu não podia abandonar a minha mãe. Vi algo se quebrar no rosto do meu pai naquele dia. Ele acabou desistindo de se mudar para longe, apenas para ficar perto de mim, a filha que o havia rejeitado. Mesmo morando em outra casa, meu pai nunca nos desamparou. Todos os meses, sem falta, chegava o dinheiro. Era um valor generoso, que não só pagava todas as nossas contas, do aluguel à comida, como ainda sobrava. Mesmo assim, minha mãe não perdia uma oportunidade de falar mal dele. Seu pai é um irresponsável. Seu pai não se importa com a gente, ela dizia, enquanto usava o dinheiro que ele mandava para comprar uma roupa nova para ela. As palavras dela eram como veneno pingando lentamente nos meus ouvidos. Com o tempo, o veneno fez efeito. Eu parei de querer visitar meu pai. As histórias horríveis que minha mãe contava criaram a imagem de um monstro na minha cabeça. Vendo meu afastamento, meu pai finalmente desistiu. Ele se mudou para a cidade natal dele, a muitas horas de distância, e nosso contato se tornou quase nulo. O tempo voou. Eu me formei na faculdade, arrumei um bom emprego, mas continuei morando com a minha mãe. Eu era seu apoio, sua companhia, sua bengala emocional. Um dia, chegou uma carta. O remetente era meu pai. A curiosidade foi mais forte do que eu. Abri. As palavras eram poucas e diretas. Ele dizia a ela que, depois de tantos anos, sua obrigação estava cumprida. Eu já era uma mulher formada e trabalhando. Aquele seria o último mês que ele enviaria dinheiro. A partir dali, ela estaria por conta própria. Um pânico me subiu pela garganta. Eu conhecia minha mãe. Sabia que aquilo causaria uma tempestade. Então, tomei uma decisão que selaria meu destino por anos. Secretamente, transferi todas as contas da casa para o meu nome e configurei para que as faturas viessem para o meu e-mail e fossem pagas em débito automático da minha conta. Minha mãe nunca soube de nada. Para ela, o dinheiro simplesmente continuava aparecendo. Aos 27 anos, veio a grande chance da minha vida. Passei em um concurso público para trabalhar em outro estado. O salário era 3 vezes maior do que eu ganhava. Era a minha passagem para a independência, para o crescimento. Corri para casa, com o coração pulando de alegria,
para contar a novidade. A reação dela foi um balde de água gelada. Você vai me abandonar? Depois de tudo que eu fiz por você? Que filha ingrata! Ela gritou, em meio a um choro desesperado. Ela me fez sentir a pessoa mais egoísta do mundo. A culpa me corroeu por dentro. E eu, mais uma vez, cedi. Desisti do concurso. Desisti do meu sonho. Nos anos que se seguiram, neguei promoções que exigiriam mais tempo meu. Recusei viagens de trabalho. Disse não para todas as oportunidades que pudessem me afastar dela por um segundo. Eu não conseguia explicar, mas a ideia de desapontá-la era fisicamente dolorosa. Eu me sentia uma fracassada, presa em uma vida que não era minha. Foi nesse período de estagnação que conheci um homem. Ele era charmoso, divertido e me deu um pouco de cor em um mundo cinzento. Não foi um grande amor, mas foi um alívio, um escape. E desse escape veio a consequência, a gravidez. Quando contei a ele, o sorriso sumiu de seu rosto. Isso foi um erro, Natália. Eu não estou pronto para ser pai, ele disse, com uma frieza que me chocou. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Mas no meio da dor, uma força que eu não sabia que tinha apareceu. Tudo bem, eu disse, secando o rosto. Mas você vai assumir sua responsabilidade. Assim que nosso filho nascer, vou entrar na justiça. Ele me acusou de querer dar o golpe, de ser interesseira. Eu ri. Um riso sem humor. Eu ganho mais que você. Só quero que ajude a criar a criança que você ajudou a fazer. Com o coração em pedaços pela rejeição dele, fui buscar o único colo que eu conhecia. O colo da minha mãe. Contei tudo, esperando um abraço, uma palavra de conforto. O que recebi foi um tapa na cara, não com a mão, mas com as palavras. Seus olhos se estreitaram, a boca se torceu em uma expressão de nojo. Você é uma vergonha. Ela cuspiu as palavras. Grávida e sem marido. O que as pessoas vão pensar de mim? Ter uma filha que é uma qualquer. Fiquei paralisada. A mulher para quem eu havia sacrificado minha vida estava me humilhando no momento em que eu mais precisava dela. Você não vai ter essa cria debaixo do meu teto, ela gritou. Ela marchou até meu quarto, pegou uma mala e começou a jogar minhas roupas dentro de qualquer jeito. Suma daqui! Vá ser uma vergonha em outro lugar. Ela me empurrou para fora, jogou a mala na calçada e bateu a porta na minha cara. Ali, do lado de fora, com o mundo desabando sobre mim, eu finalmente comecei a entender que o monstro da minha história nunca foi o meu pai. A noite pareceu me engolir inteira. Ali, parada na calçada, eu era a imagem perfeita da desolação. Uma mulher de 33 anos, grávida, com uma única mala e o eco das palavras cruéis da minha própria mãe zumbindo na cabeça. As luzes dos carros que passavam riscavam meu rosto molhado de lágrimas, mas ninguém parecia me ver. Eu era invisível, um fantasma no meu próprio drama. Por um momento, não consegui me mover. Onde eu iria? O que eu faria? O choque era tão grande que meu cérebro se recusava a funcionar. Só depois de um longo tempo, sentindo o frio começar a entrar nos meus ossos, foi que um nome surgiu na minha mente. Ana, minha única amiga de verdade, a única pessoa que conhecia fragmentos da minha vida sufocante. Com os dedos tremendo, disquei o número dela. Quando ela atendeu, com a voz sonolenta, eu não consegui dizer nada. Apenas um soluço alto e sofrido escapou da minha garganta. Natália, o que aconteceu? Onde você está? Ela perguntou, o sono sumindo instantaneamente de sua voz. Consegui gaguejar meu endereço e em menos de 20 minutos, o carro dela parou bruscamente na minha frente. Ana não fez perguntas. Ela simplesmente saiu do carro, me deu um abraço forte, que pareceu juntar meus pedaços, colocou minha mala no porta-malas e me levou para a casa dela. Naquela noite, dormi no seu sofá, enrolada em um cobertor que cheirava a amizade e segurança, algo que eu não sentia há muito tempo. No dia seguinte, Ana me ouviu. Contei tudo, desde a gravidez até a expulsão.
Ela me olhava com uma mistura de raiva e tristeza. Eu sempre te disse, Nath, o jeito que sua mãe te trata não é normal. Ela disse, segurando minha mão. Você precisa de ajuda, de alguém para conversar, uma profissional. Foi ela quem me deu o contato de uma psicóloga. Eu hesitei. Falar da minha vida para uma estranha? Parecia impossível. Mas ao olhar para a minha barriga, ainda discreta, eu soube que não era mais só por mim. Eu precisava ficar bem pelo meu filho. Com a ajuda de Ana, encontrei uma pequena kitnet para alugar. Era um lugar minúsculo, um cômodo que era quarto, sala e cozinha ao mesmo tempo, com um banheiro apertado. Mas era meu. O primeiro lugar verdadeiramente meu em toda a minha vida. As primeiras sessões de terapia foram difíceis. Eu chorava mais do que falava. As palavras pareciam presas na minha garganta, sufocadas por décadas de culpa e obrigação. A terapeuta, uma mulher calma e de voz suave, foi paciente. Ela me fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito. E como você se sentia quando sua mãe dizia que você era ingrata? Você acha que o amor que ela sentia por você dependia do que você fazia por ela? Por que você sentia que precisava sacrificar sua felicidade pela dela? A cada pergunta, uma camada da minha armadura se quebrava. Eu comecei a revisitar as memórias, não mais com a névoa da culpa, mas com um olhar mais claro. A desistência do concurso, as promoções negadas, o dinheiro que eu pagava em segredo. Tudo começou a se conectar. Foi em uma tarde chuvosa, na minha 5ª ou 6ª sessão, que a bomba explodiu. A terapeuta, depois de me ouvir descrever mais uma vez como minha mãe conseguia transformar qualquer situação para se fazer de vítima, disse a palavra que mudou tudo. Natália, pelo que você descreve, o comportamento da sua mãe é muito compatível com o transtorno de personalidade narcisista. Ela então começou a descrever as características. A grandiosidade, a necessidade de admiração constante, a falta de empatia, a exploração dos outros para ganho pessoal, a crença de que são especiais e a raiva quando contrariados. Cada palavra que ela dizia era como uma luz se acendendo em um porão escuro da minha mente. A falta de empatia quando contei da gravidez, a necessidade de admiração, que a fazia falar mal do meu pai para parecer uma mãe heroína. A exploração, me usando como fonte de sustento financeiro e emocional. A raiva, a fúria que a consumiu quando eu anunciei o concurso em outro estado. De repente, tudo fez sentido. Minha mãe não me amava de um jeito saudável. Ela me via como uma extensão de si mesma, um objeto para servir aos seus propósitos. O que eu sentia não importava. O que eu queria não importava. A dor daquela revelação foi imensa. Foi o luto pela mãe que eu nunca tive, mas ao mesmo tempo, foi a libertação mais profunda que eu já senti. A culpa, aquela capa pesada que eu carreguei por toda a vida, começou a se dissolver. Não era eu. Nunca foi eu. Com essa nova clareza, uma coragem que eu não sabia possuir surgiu dentro de mim. Peguei o telefone. Rolei a lista de contatos até encontrar um número antigo, que eu não discava há mais de uma década. Pai. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. E se ele não me atendesse? E se estivesse com raiva por todos os anos de silêncio? Respirei fundo e disquei. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Quando eu estava prestes a desligar, uma voz atendeu. Alô? Era ele. A voz estava mais grave, mais cansada, mas era inconfundivelmente a dele. Pai? Eu disse com a voz falhando. Sou eu, a Natália. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade. Filha, ele disse, e eu pude ouvir a emoção na sua voz. Filha, é você mesmo? Eu desabei. Contei tudo, de forma atropelada, entre soluços. Contei da gravidez, da expulsão, da kitnet, da terapia. Ele ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, a única coisa que ele perguntou foi: onde você está morando? Me manda o endereço. Não houve eu te avisei. Não houve cobrança. Apenas preocupação.
No dia seguinte, a campainha da minha pequena kitnet tocou. Quando abri a porta, lá estava ele. Mais velho, com mais cabelos brancos, mas com os mesmos olhos gentis que eu me lembrava da infância. Ele não disse nada. Apenas me puxou para um abraço apertado, e eu chorei em seu ombro como a menina de 10 anos que deveria ter ido com ele. Ele olhou para a minha barriga, depois para mim, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eu vou ser avô, ele disse, com os olhos brilhando. Pedi uma licença de 3 meses no trabalho. Vim cuidar de você, minha filha. Você não está mais sozinha. Naquele momento, eu soube que a cura havia começado. Aqueles 3 meses com meu pai foram como respirar ar puro depois de passar a vida inteira em uma sala fechada e sem janelas. Luiz não era um homem de grandes gestos, mas seu amor estava nos detalhes. Estava no café da manhã que ele preparava para mim todos os dias, insistindo que, grávida, precisa comer por 2. Estava nas longas caminhadas que fazíamos pelo parque perto de casa, onde ele me ouvia falar sobre meus medos e esperanças para o bebê. Estava na forma como ele montou o berço, com uma concentração e um cuidado que me emocionavam. Ele não me tratava como um fardo ou um problema. Ele me tratava como uma filha amada, e ao neto que estava a caminho, como uma bênção. Nessas longas conversas, as peças que faltavam do quebra-cabeça da minha infância finalmente se encaixaram. Eu perguntei a ele por que ele era sempre tão quieto, porque nunca revidava os ataques da minha mãe. Ele suspirou, olhando para um ponto distante. Filha, eu percebi muito cedo que qualquer coisa que eu dissesse só jogava mais lenha na fogueira. Ele explicou. Sua mãe, ela não discute para resolver um problema. Ela discute para vencer, para humilhar. Meu silêncio era a única forma que eu encontrava de não deixar as coisas explodirem e te assustarem ainda mais. Eu só queria proteger você. Ele me contou como Lúcia o afastou de seus amigos, como criticava sua família até ele parar de visitá-la, como controlava cada centavo que entrava em casa, mesmo sendo ele o único a trabalhar. Eu vi, com uma clareza dolorosa, que ele também tinha sido uma vítima, presa na mesma teia que eu. A diferença é que ele conseguiu escapar. Em uma tarde, enquanto organizava algumas papeladas para o enxoval do bebê, um calafrio percorreu minha espinha. As contas. Com toda a reviravolta na minha vida, eu havia me esquecido completamente delas. As contas da casa da minha mãe ainda estavam sendo debitadas automaticamente da minha conta bancária. O aluguel, a luz, a água, a internet, o plano de TV a cabo. Por anos, aquele dinheiro saía todo mês, como um tributo silencioso que eu pagava para manter uma paz que nunca existiu. Meu pai entrou na sala e viu a expressão no meu rosto. O que foi, filha? Hesitante, eu contei a ele. Contei sobre a carta que ele enviou anos atrás e sobre a minha decisão de assumir as despesas em segredo. Eu esperava uma bronca, talvez um sermão sobre como fui tola. Em vez disso, ele me olhou com uma imensa compaixão. Ah, minha filha, ele disse sentando-se ao meu lado. Você só fez o que achava que era certo para sobreviver. Mas isso acabou. Esse dinheiro é seu. É para você e para o meu neto. Você não deve absolutamente mais nada a ela. As palavras dele foram a permissão que eu precisava. Naquela mesma hora, liguei o computador. Abri o aplicativo do banco e, uma por uma, cancelei cada autorização de débito automático. A cada clique do mouse, eu sentia um peso sendo tirado das minhas costas. Clique. Adeus, aluguel. Clique. Adeus, conta de luz. Clique. Adeus, TV a cabo. Clique. Adeus, obrigação. Foi um ato simples, digital, mas para mim, foi como assinar minha própria declaração de independência. O mês seguinte foi um borrão de felicidade e cansaço. Meu filho nasceu. Um menino lindo, saudável e chorão, a quem dei o nome de Lucas. Meu pai estava lá na sala de parto, segurando minha mão, e foi o primeiro a segurar o neto no colo. A emoção em seu rosto curou feridas em mim que eu nem sabia que ainda estavam abertas. Meus dias se tornaram uma rotina de mamadas, trocas de fraldas e um amor avassalador.
Um amor que preenchia cada canto da minha pequena kitnet e do meu coração. Minha mãe parecia pertencer a outra vida. Isso, até meu pai me mostrar a tela do celular dele. Era uma mensagem de Lúcia. Luiz, por que você parou de pagar as minhas contas? A proprietária está me cobrando o aluguel. Você não pode fazer isso comigo. Meu pai me olhou e eu apenas assenti. Ele digitou a resposta, curta e direta. Eu não pago suas contas há 6 anos, Lúcia. Quem pagava era a Natália. Fale com ela. A resposta dela não veio. O que veio foi uma batida violenta na minha porta 2 dias depois. Era ela. Eu a vi pelo olho mágico, o rosto vermelho de raiva. Respirei fundo, peguei Lucas, que dormia tranquilamente no meu colo, e abri a porta. Que tipo de monstro você é? Ela sibilou, sem nem mesmo um olá. Como você tem a coragem de deixar sua própria mãe passar necessidade? Eu te carreguei 9 meses na barriga para você me tratar assim? Eu a olhei, e pela primeira vez na vida, não senti culpa, não senti medo. Senti nada. Meu rosto estava sem expressão, uma calma gelada me envolveu. Era como observar um animal estranho em um zoológico. Eu não deixei você passar necessidade, mãe. Eu apenas parei de pagar as suas contas. Você tem a sua aposentadoria, eu disse, com a voz firme e baixa para não acordar meu filho. Vendo que a raiva não estava funcionando, ela mudou de tática. Seu rosto se desfez em uma máscara de sofrimento e as lágrimas começaram a rolar. Mas, filha, como eu vou viver? Eu fiz tudo por você. Me sacrifiquei. Era uma atuação. E agora, eu podia ver claramente as cordas do marionetista. Você gastava sua aposentadoria com roupas e futilidades enquanto eu pagava suas contas essenciais. Eu cuidei de você por anos, e a primeira vez que precisei de você, você me expulsou de casa grávida. A menção da expulsão a fez parar de chorar. A máscara caiu. Você é uma ingrata. Eu vou te colocar na justiça. Vou processar você por abandono de incapaz. Ela ameaçou, a voz subindo de tom. Pode tentar, eu disse com a mesma calma. Eu tenho todos os comprovantes de pagamento dos últimos 6 anos. Tenho testemunhas. Tenho uma vida inteira de provas. Agora, a minha única prioridade está dormindo no meu colo. Olhei bem nos olhos dela. Eu quero que você saia da minha casa. A palavra minha pareceu atingi-la com força. Ela, que um dia me expulsou da casa dela, agora estava sendo expulsa da minha. Ela ficou boquiaberta, sem palavras. Eu não esperei por uma resposta. Simplesmente fechei a porta na cara dela, tranquei e me encostei na madeira, abraçando meu filho com força. O ciclo estava quebrado. Fechar a porta na cara da minha mãe foi um ato de libertação, mas eu era ingênua em pensar que seria o fim. Uma pessoa como Lúcia não desaparece apenas porque você lhe vira as costas. A perseguição começou. Primeiro, foram as mensagens de texto no meu celular, a qualquer hora do dia ou da noite. Eram uma mistura de acusações, onde eu era a filha monstro, e súplicas chorosas, onde ela era a mãe sofredora e abandonada. Quando eu bloqueei o número dela, ela começou a me ligar de números diferentes. Chegou a aparecer perto da minha rua, e uma vizinha me contou que uma senhora estava perguntando por mim e pelo bebê bastardo. O ar da minha pequena kitnet, que antes era um refúgio, começou a parecer pesado, inseguro. Eu vivia olhando por cima do ombro, com medo de encontrá-la na porta do supermercado ou na farmácia. Meu pai via minha angústia. Ele via os meus sobressaltos a cada notificação no celular e a tensão nos meus ombros. Certo dia, enquanto ele balançava Lucas para fazê-lo dormir, ele me fez a proposta que mudaria nossas vidas de vez. Natália, ele começou, com a voz calma de sempre. Isso não é vida. Você não pode viver com esse fantasma te assombrando. Eu tenho meu apartamento. Minha vida está estruturada lá no meu estado. Por que você não vem comigo? Venda o pouco que tem aqui, peça uma transferência no trabalho ou simplesmente recomece. More perto de mim. Crie o meu neto junto com você, longe de tudo isso, longe dela. Um começo de verdade. A ideia me assustou.
e me aliviou na mesma medida. Deixar para trás o único lugar que eu conheci? Mas o que eu estava deixando para trás? Afinal, um rastro de dor, sacrifício e medo. Olhei para o meu filho, dormindo serenamente nos braços do avô, e a decisão se tornou clara como cristal. Eu devia a ele, e a mim mesma, uma vida de paz. Eu aceitei. Em um mês, eu havia pedido demissão do meu emprego, vendido os poucos móveis que tinha. Eu estava em um avião, com meu filho no colo e meu pai ao lado, rumo ao desconhecido. A cada nuvem que passava pela janela, eu sentia como se estivesse deixando para trás uma camada de tristeza. A nova vida era calma. Uma calma que eu não sabia que existia. Aluguei um pequeno apartamento no mesmo bairro do meu pai. Era simples, mas arejado, com uma janela na sala que deixava o sol entrar. Pela primeira vez, eu podia respirar sem sentir o peso da presença da minha mãe. Meu pai estava presente todos os dias. Ele se tornou a figura paterna que Lucas precisava e o avô mais babão do mundo. Vê-los juntos, meu pai ensinando Lucas a bater palmas ou lendo historinhas com vozes engraçadas, enchia meu coração de uma alegria pura. Enquanto isso, o pai biológico de Lucas, pressionado pela justiça, pagava a pensão todos os meses. Ele nunca apareceu, nunca ligou. Mas sua obrigação financeira era cumprida, e para mim, isso era o suficiente. Eu não precisava dele, apenas do que era direito do meu filho. Livre das amarras emocionais que me prendiam, senti uma energia e uma ambição que estavam adormecidas há anos. Eu queria mais. Eu merecia mais. Montei uma rotina rigorosa. Durante o dia, cuidava de Lucas e da casa. À noite, quando meu pai ficava com ele, eu estudava. Mergulhei nos livros como uma náufraga se agarra a uma boia. 1 ano depois, o resultado veio. Passei em um excelente concurso público, com um salário e benefícios que eu jamais imaginei ter. Eu finalmente assumi um cargo que me dava orgulho, que me fazia sentir capaz e inteligente. Mudei-me para uma casa maior, no mesmo bairro, com um pequeno quintal onde Lucas podia brincar na grama. Eu era finalmente dona de mim. Um dia, conversando com meu pai ao telefone, ele mencionou ter recebido uma ligação de um primo distante. O assunto, inevitavelmente, chegou na minha mãe. "E como ela está?" perguntei, com uma curiosidade genuína, mas sem a antiga carga emocional. A voz dela já não me causava calafrios. "Parece que está bem", disse meu pai. "Mora na mesma casa, vive com a aposentadoria dela. Não passa necessidade nenhuma, mas também não tem luxos. O primo disse que ela reclama muito que o dinheiro é pouco, que precisa controlar cada centavo para não faltar no fim do mês." Eu ouvi aquilo e senti uma pontada, não de pena, mas de justiça poética. A vingança não foi a ruína dela. A vingança foi forçá-la a viver com o que era dela, a ser responsável por si mesma, sem ter ninguém para explorar. Foi tirar dela o seu principal suprimento, o meu sacrifício. O tempo continuou a passar. Meu filho crescia forte, saudável e feliz, rodeado de amor. A minha carreira decolava. Senti-me tão confiante que voltei a estudar e, anos depois, passei em outro concurso, ainda melhor. Um cargo de liderança, que exigia responsabilidade e me trazia uma satisfação imensa. Hoje, quando olho para trás, a imagem daquela moça chorando na calçada parece pertencer a um filme antigo. A dor deu lugar à força. A culpa deu lugar à paz. Eu não sinto mais raiva da minha mãe, apenas uma distância indiferente. Ela foi uma personagem na minha história, mas o autor do meu final sou eu. E neste final, eu sou uma mulher completa, uma mãe dedicada e uma profissional realizada. Eu não precisei de um marido para me dar valor, e não precisei da aprovação da minha mãe para ser feliz. Eu só precisei de mim mesma.